Graça e paz. Amém. Graça e paz, irmão. Irmãos, compartilhar a palavra do Senhor que está lá em 1 Samuel capítulo 15. Essa palavra aí, ela fala sobre a desobediência à palavra do Senhor, da qual é determinada ao homem para que se faça, se cumpra, e quais as consequências que acarreta a desobediência, direta de uma ordem dada pelo Senhor. E o texto começa dizendo assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, a palavra, ouve a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois às ovelhas, desde os camelos aos jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegou, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. A partir desse versículo agora, que é o versículo 10, vem a repreensão do Senhor sobre Saul, dizendo: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxe, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera-te, e te declarei
que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também te rejeitou a ti, para que te não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei quanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, e rasgou pela borda da capa, lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul e adorou ao Senhor. Então disse Samuel, traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele ansiosamente, e disse a Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Irmãos, o texto ele deixa bem claro que a palavra do Senhor ela é irrevogável. Se ela determina tal coisa deve ser feita 100%.
nunca pode ser feito pela metade ou pela vontade de homem algum, mas sim pela vontade do Senhor. O Senhor determinou que todos fossem destruídos. Porém, o que o rei fez? Deu ouvidos aos homens, deu ouvido ao povo, quando antes deveria dar ouvido à palavra do Senhor. O Senhor, ele tem mais prazer em obediência à palavra dele do que em qualquer tipo de sacrifício. E o que isso tem a ver com nós nos dias de hoje? Tudo. A obediência praticamente é a base de tudo que nós vivemos. Porque se lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, Adão tivesse obedecido à palavra do Senhor, tudo hoje seria completamente diferente. Porém, ele deixou de dar ouvido à palavra do Senhor e deu ouvido à mulher, que por sua vez deu ouvido à serpente, que é Satanás, o diabo. Outra vez, numa ocasião, disse Davi: trazei a Jerusalém a Arca da Aliança, que está lá em Obed-Edom. E fizeram um carro novo para que transportasse a arca, uma junta de bois nova que nunca tinha trabalhado, e assim foram. Porém, transportando a arca, em um lugar de pedras, a arca tendeu a cair. E um homem de boa vontade tentou segurar a arca para que ela não caísse. Porém, ao tocar a arca, o Senhor o matou. E isso entristeceu o rei, porque o intento era muito bom. Porém, o rei havia se esquecido de uma coisa. Já era determinado de como a arca deveria ser locomovida. Quem poderia transportar a arca? Então o rei, Davi, consultou os sacerdotes como havia de ser. E só depois de ser consultado, novamente começaram a transportar a arca. Ao passo de que só os sacerdotes poderiam transportar a arca da aliança. E foi determinado que a cada 6 passos que desse, parasse e sacrificasse. E assim foi até que a arca foi transportada da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Uma outra ocasião, os filhos de Eli foram oferecer um fogo estranho. Ele, sendo filho de sacerdote, ministrava no templo. E eles sabiam da obediência que deveria ter. E o Senhor os matou. Porque não era daquela forma. Não era daquela forma. Não é da forma que o homem acha que deva obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Existe uma forma da qual foi determinada pelo Pai. Porque o Pai quer saber a que ponto o seu coração está voltado para a obediência à palavra. Eu também. E isso tudo está diretamente influenciado a nós por conta de que no livro de Judas está escrito que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. E a palavra dele jamais muda. Ou seja, a forma com que o Senhor quer ser adorado é a mesma, desde a antiguidade até os dias de hoje. Não mudou e jamais mudará.
E lá no livro de Judas, quando ele diz que nos fez reis e sacerdotes, um rei ele tem a sua coroa. E no livro de Apocalipse diz que para que devemos tomar cuidado para que não tome a nossa coroa e dê a outro. Assim como foi feito com Saul. E bem sabemos que Saul perdeu a sua coroa por desobediência e foi dada a Davi, um rei segundo o coração de Deus. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas, elas não querem obedecer a palavra. Elas querem ouvir que a palavra ela é boa para o homem. E que não tem correção, que tudo é uma maravilha. O Senhor já disse, no mundo tereis aflições. Porém, os homens fraudulentos, que se dizem pastores, lobos devoradores, que na verdade o são, estão desviando as ovelhas do Senhor para o abismo. Lá, na antiguidade, quando os homens resolveram criar a Torre de Babel, com o intento de chegar aos céus, o Senhor confundiu as línguas, separando os homens. Mas, quando veio o Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele juntou novamente. Mas os homens de hoje usam de um artifício chamado religiosidade, dos quais separam os homens, destruindo-os, provocando contendas entre os irmãos. Que uma religião é melhor que a outra, que é melhor que a outra, que é melhor que a outra. Porém, nas Escrituras só existe uma que é agradável ao Senhor. Tiago, capítulo 1, 27. Que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, e se manter longe do pecado do mundo. Essa é a religião agradável ao Senhor. Tanto que as religiões que existiam na época de Cristo foram rejeitadas pelo próprio Cristo. Ele, sendo filho do Pai, não aceitou as coisas que ali se praticavam, porquanto estavam erradas. Interpretaram de forma carnal, como pegando a palavra e interpretando como letra. Como está escrito, que a palavra, ela vivifica, mas a letra, ela mata. Ela divide os homens. E essa é a astúcia de Satanás nos dias de hoje. Porque a igreja do Senhor, a verdadeira igreja, ela se mantém viva desde a sua crucificação. Quantas religiões se levantaram depois? Várias e várias religiões. As religiões, elas só servem para uma coisa: defraudar o povo, saquear o povo. E o povo é destruído porque falta conhecimento. O conhecimento da palavra. Saber que ele é rei, sacerdote, e isso não foi homem nenhum que o constituiu, mas sim o próprio Deus, através de um novo e vivo caminho feito pelo sangue do seu Filho, que foi derramado naquela cruz e que não foi em vão. Pelo menos para nós que cremos, não foi em vão. E jamais será. Porém, homens fraudulentos se têm levantado, muito nesses dias de hoje, arrastando multidões. Pessoas querem ouvir
coisas agradáveis. Mas a palavra já dizia que nos últimos dias levantariam homens fraudulentos, lobos devoradores, que fariam comichões nos ouvidos dos homens, falando coisas agradáveis que os homens querem ouvir. Porém, são pura falsidade. Agradar ao Senhor é obedecer a tua palavra, desde o princípio até o fim. Saul até começou a executar a palavra do Senhor, porém temeu o povo e começou a dar ouvidos ao povo e deixou a palavra de lado. Quando começou o sacerdócio levítico, começou muito bem. Mas no livro de Malaquias está dizendo que lá no começo, o Senhor era com Levi. Mas os sacerdotes começaram a se corromper. No livro de Números está escrito que os sacerdotes não teriam possessão na terra, porque o Senhor seria a tua herança. O Senhor seria a sua possessão. Mas eles se corromperam com as riquezas desse mundo, se voltando contra a palavra do Senhor. E como tendo a palavra do Senhor como um escudo para se proteger do povo, lançava de mentiras contra o povo, amaldiçoando o povo, caso não fizesse o que estava determinado pelos sacerdotes. Hoje nós temos livre acesso ao trono de glória, pelo novo e vivo caminho. A palavra está aqui diante de nós. Não necessitamos de que homem nenhum nos ensine, pois a palavra do Senhor nos ensinará todas as coisas. Diz as Escrituras: entra no teu quarto em secreto, fecha tua porta por detrás de ti, ajoelha no teu quarto, clame ao Senhor em secreto, e Ele te ouvirá e te recompensará e te responderá em secreto. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Não diz em multidões. Um exemplo bem claro, a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Estavam reunidos cerca de 120 irmãos numa casa, enquanto tinha mais de 1 milhão de pessoas no templo, disputando um espaço. O Espírito Santo desceu naquela casa, e não tem menção nenhuma nas Escrituras que depois de ter descido naquela casa, ele teria ido ao templo. Salomão, com toda a sua sabedoria, depois de haver construído o templo, ele disse: o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. E disse no final de sua vida: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Naquele momento, ninguém ousou contra o rei, por ter dito essas palavras. Porém, anos depois, um jovem chamado Estevão pronunciou as mesmas palavras e foi apedrejado. Porquanto que os sacerdotes da época tinham como força sobre o povo a imagem do templo, do qual era venerado. E com isso, acabou matando a Estevão, um jovem que, naquele exato momento, que deixou seu corpo carnal, foi direto para os braços do Pai. Mas nós não veneramos um templo terreno, porque sabemos e reconhecemos que a habitação do Senhor somos nós.
Porque diz a Escritura que ele não habita em templo feito por mão de homem, mas quem fez o homem foi o próprio Deus. E nós que carregamos em nossos corações as lâmpadas acesas, nos alimentamos da palavra, nos cobrimos com o óleo da unção do Senhor. Digo nós, porque não existe um só, mas somos todos um só em Cristo Jesus. Porque a unção desce pela cabeça, e o cabeça da igreja é Cristo, e nós o corpo. Se uma vez estamos no corpo de Cristo e somos participantes do seu corpo, logo o cabeça que é ungido, nós também somos ungidos juntamente com ele. E recebemos todas as informações, todas as ordens, todas as revelações através de Cristo, o cabeça da igreja. Porque não podemos, de nós mesmos, pegar as Escrituras e interpretarmos de uma forma, porque virá outros homens interpretarão de outra, e outros de outra, e outros de outra, e assim se espalham várias e várias e várias religiões. As religiões, elas hoje, elas são propagadas por conta da letra. Interpretações humanas que julgam ser de tal forma, mas se esquecem que tudo e todos têm um propósito, e que esse propósito é somente dado pelo Senhor, é somente revelado pelo Senhor. Ah, mas o Senhor fala com o irmão, o Senhor não fala com outro. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou a quem o Pai o quiser revelar. É o Pai que revela. Ah, mas como saber se o irmão está falando a verdade ou se o irmão não está falando a verdade? Existe um exemplo bem claro nas Escrituras. Paulo, chegando em Bereia, começou a pregar o Evangelho. E diz as Escrituras que os bereanos, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. E os bereanos começaram a pegar as Escrituras e a verificar a veracidade das palavras de Paulo. E compreenderam pelas Escrituras que tudo que Paulo falava era verdade. A diferença entre uma pessoa que prega o Evangelho da verdade e o outro que prega somente a letra, o próprio Paulo diz que as palavras que vos digo não foram a vós somente como palavras persuasivas, mas como manifestação do poder de Deus. Portanto, irmãos, se não há manifestação do poder de Deus entre vós, algo de errado está entre vós. Porque não pode a palavra mentir. Porque a palavra, que é o verbo, e que se fez carne e habitou no meio de nós, é Cristo. E a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele não há mentira. Portanto, se tem algum mentiroso nessa história, é o homem. Reflitam nessa palavra. Tomem cuidado para que não percam a tua coroa, da qual o Senhor tem te dado, para que não seja passada a outro, por conta da desobediência. Muitas outras coisas deveríamos falar, mas ficaria muito comprido. Mas ao longo do tempo,
com o passar dos dias, se assim o Senhor o permitir, revelaremos cada vez mais as coisas das quais o Senhor tem nos falado abertamente, sabendo que já é próximo a vinda do Senhor. E a palavra final que eu deixo aqui: guarde a tua coroa, para que não seja dada a outro. Dessa forma, você vai garantir a sua entrada no reino dos céus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Graça e paz. Até o próximo vídeo.